A palavra computador vem do verbo computar, que significa calcular. Tá, no século V a.C. foi criada a primeira máquina, que é o ábaco. Já no século XVII, o matemático Johann Naupin foi um dos responsáveis pela criação da máquina régua de cálculo. Essa máquina régua de cálculo trata-se de um dos primeiros instrumentos analógicos capazes de efetuar cálculos. A primeira máquina de cálculo de bolso foi capaz de efetuar os principais quatro elementos de matemática, foi o Leibniz. A criação dele ficou conhecida como Roda de Leibniz, que é o sobrenome dele, e colocaram lá. Já no século XIX, o matemático inglês Charles criou uma máquina analógica comparada como o computador, que guardava memórias e programas e tudo. Alguns estudantes dessa época e também das outras épocas, acham que ele é o pai da matemática, pela invenção dele. A evolução dos computadores. A primeira geração foi criada em 1951 a 1959, por aí, eu acho. Os primeiros computadores daquela época, eles funcionavam por válvulas e circuitos elétricas. Eles gastavam muita energia, puxavam muita energia. Aquilo era muito gasto naquela época. Já a segunda geração foi criada em 1959 a 1965, com dimensões muito grandes, eram muito grandes, maiores. Dimensões muito grandes. Os computadores, eles funcionavam por transitores, que no tal eles foi substituído pelas válvulas, que eles acharam que as válvulas eram muito grandes, mais ou menos assim, e mais lentas. Aí eles resolveram colocar as transitores que eram menores e melhor. Tá, já a terceira geração foi criada em 1975 a 1977. 75, eu acho. O computador dessa época funcionava por circuitos, que foi substituído pelos transitores. Transitores que eram todos antigos lá, né? Foi substituído. Porque os circuitos apresentavam uma menor capacidade, ele era menor, e uma capacidade melhor de processamento. Então eles preferiram trocar, para ficar melhor. Caralho. Tá, já a quarta geração, que é a última, né, praticamente, ela foi criada em 1975 até os tempos atuais hoje em dia. Ela é uma quarta geração, ela já diminuiu bastante, também como o custo de energia, porque o custo de energia das outras gerações era muito alto, gastava muita energia e tal, e nem todo mundo, assim, podemos dizer, não sabia como mexer, porque era bem mais complicado, né? Hoje em dia já é mais fácil que um mexe, então uma criança mexe. A velocidade dele ficou mais rápido, o processamento e tudo. Tá, o software. Vamos falar sobre o software agora. Software é um conjunto de várias instruções que devem ser seguidas. Eles devem ser executados pelo mecanismo e deve ser executada pelo mecanismo, seja como um computador ou um adaptador. Tipo isso. E o software também serve para descrever programas, marcador de tema, apps, direção para descobrir o código e tal. O software serve
também para o modo de digitar o que uma máquina deve se fazer. É mais ou menos isso. Tá, o software de programação. Software de programação são as ferramentas usadas para são ferramentas usadas pelo programador para desenvolver novos programas, novos softwares, novos aplicativos, podemos se dizer, no computador. Meio que fazer arquivos lá. Meio que isso, dá pra... eles usam diferentes linguagens no software de programação, dá pra usar diferentes linguagens e ajudam a organizar seu computador. Tá, já o software de sistema, ele é um programa usado, encarregado para fazer comunicação entre o computador. Ele só entende a linguagem da máquina, ele só entende a linguagem de máquina. É um usuário, sendo que é um usuário de base. Ele que faz funcionar os outros softwares, como de programação, de aplicação. Ele é meio que o pai de todos. É o que ajuda a fazer tudo e muito mais ali. É o que faz tudo. É o que é a plataforma para rodar os outros softwares. Sem ele, nada roda. Já o software de aplicação são os softwares de aplicativos. De aplicação e aplicativos. São o que a gente conhece no nosso dia a dia, que são as nossas redes sociais, aplicativos de redes sociais, de jogos, editador de texto, de tudo, todos os aplicativos que tem. É esse o trabalho do software de aplicação. Ele cria, né, podemos dizer, os aplicativos que a gente usa no dia a dia. Ele é responsável por isso, por criar e a gente usar.